Olá, aqui é André Fogaça, da Guinvest, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um estudo de caso de um casal que nos procurou aqui na consultoria. Bom, a história é a seguinte: um casal de aposentados com filhos já fora de casa, estudando em outra cidade, planeja vender um imóvel no valor de R$ 2 milhões com o objetivo de viver de renda passiva. A ideia deles é adquirir uma casa menor e usar o valor restante para gerar essa renda. Eles têm pouco conhecimento e experiência em investimentos, conhecem poupança e CDBs de bancos, e eles esperam obter uma renda de R$ 15 mil mensais, mas eles não consideraram o risco de esgotar o patrimônio ao longo do tempo. Então, após consultarem com um especialista aqui da Guinvest, foram então apresentadas as opções mais sustentáveis para o caso deles. E ficou claro nessa conversa que para assegurar a estabilidade financeira desejada, seria necessário aumentar o patrimônio antes de começar a retirar a renda passiva, evitando assim comprometer os recursos ao longo do tempo. Bom, e como é que nós ajudamos então esse casal? A primeira coisa que fizemos ao conhecer esse casal foi entender o momento de vida que eles se encontram. Então, eles estão em uma fase em que estabilidade e tranquilidade se tornaram prioridades, especialmente agora que os seus filhos já estão independentes. E a ideia de vender um imóvel para gerar uma renda passiva e viver com mais conforto faz todo sentido nesse contexto. E é um caminho comum para muitas pessoas nessa situação. No entanto, como nós destacamos na conversa inicial, há um ponto crucial que não pode ser ignorado, que é o risco de esgotar o patrimônio ao longo do tempo. Esse é um fator que pode trazer consequências sérias se não for bem planejado. Então, ao avaliarmos juntos os números, eles nos explicaram o plano. Então, o plano é o seguinte: vender um imóvel por 2 milhões, adquirir uma casa menor por 500 mil e investir o restante, soma R$ 1 milhão e 500 mil, com a expectativa de gerar uma renda de R$ 15 mil mensais, ou seja, 180 mil por ano. Isso se traduz em uma expectativa de retorno de 12% ao ano sobre o valor investido, sem considerar a inflação, o aumento do custo de vida e, é claro, a preservação do patrimônio ao longo do tempo. Então foi nesse momento que nós apresentamos o ponto de atenção. Alcançar esse tipo de retorno de forma consistente e segura, sem uma estratégia sólida e diversificada, é muito desafiador. O risco de esgotar o patrimônio é real, especialmente se a renda passiva for retirada sem que a base financeira seja adequadamente fortalecida. Foi aqui que a nossa consultoria se mostrou essencial para este casal. Ao contrário de soluções rápidas e superficiais, o nosso foco é criar estratégias sustentáveis, projetadas para proteger o capital e promovê-lo de maneira sólida. Nesse caso, a solução apresentada pelo nosso consultor foi perfeitamente adequada. Antes de começar a retirar a renda, é fundamental aumentar o patrimônio de maneira inteligente por meio de uma carteira diversificada. Nós explicamos que uma estratégia bem estruturada pode incluir uma combinação de investimentos que gerem tanto renda passiva quanto crescimento patrimonial. Por exemplo, parte desse valor de R$ 1 milhão e 500 mil poderia ser alocado em ativos que geram uma renda passiva e outra parte poderia ser direcionada para investimentos com maior potencial de valorização, garantindo que, mesmo com retiradas periódicas, o capital continue crescendo. E, além disso, nós oferecemos a tranquilidade de um acompanhamento constante. Então, todo mês o nosso consultor revisa a performance da carteira, faz os ajustes necessários e garante que tudo esteja alinhado com os objetivos do casal. Assim, eles não precisam se preocupar com as flutuações do mercado, sabendo que a sua estratégia está sob controle e sendo monitorada por especialistas. Nós reforçamos também que na Guinvest não existe conflito de interesses. Todas as decisões são tomadas com foco exclusivo nas necessidades e nos interesses do cliente, sem a pressão de comissões de produtos, como ocorre em muitas outras assessorias. Ao final da conversa, nós tocamos em uma preocupação que sabemos ser comum para muitos casais aposentados, que é o medo de ver o dinheiro acabar antes do tempo.
Esse medo traz uma ansiedade constante que pode roubar a paz de espírito que eles tanto desejam nessa fase da vida. Mas com uma estratégia sólida e um time de especialistas ao lado, eles podem ter certeza de que o patrimônio que levaram uma vida para construir vai estar protegido e crescendo de forma planejada. Isso vai trazer não só conforto no presente, mas também segurança de que o futuro está sob controle. E mais do que isso, nós falamos sobre algo ainda mais profundo, o legado que eles querem deixar. Não se trata apenas de garantir o próprio sustento, mas também de construir uma herança sólida para os filhos. Com a nossa consultoria, esse sonho pode se tornar realidade, preservando e aumentando o patrimônio de forma que ele perdure por gerações, permitindo que eles foquem no que realmente importa, que é aproveitar a vida com a família e deixar um impacto positivo para o futuro. Por fim, nós fizemos a reflexão que sempre gostamos de propor e perguntamos para eles: como é que vocês vão se sentir daqui a 10 ou 15 anos sabendo que tomaram hoje uma decisão segura e planejada? Essa é a pergunta que muitas vezes traz a clareza de que o momento de agir é agora, para garantir que no futuro eles tenham o padrão de vida que sempre desejaram, sem comprometer o patrimônio que construíram ao longo dos anos.